Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou estar compartilhando com você uma mensagem e o título da nossa mensagem é O Nosso Comportamento Diante as Promessas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 1. A gente vai estar lendo do versículo 11 ao versículo 20. Lucas capítulo 1, do verso 11 ao verso 20. E lá fala o seguinte: Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias ouviu, ficou com medo e não sabia o que fazer, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio de Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou muito velho e minha mulher também. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo, e porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Então, através dessa mensagem que tem como base uma promessa de Deus para a vida do homem, eu quero tirar algumas conclusões contigo para a gente entender como a gente deve se comportar em relação às promessas de Deus para a nossa vida. E a primeira conclusão que eu quero tirar contigo em cima dessa mensagem é que não crer nas promessas de Deus pode nos gerar consequência. A Bíblia nos mostra aqui que quando o anjo Gabriel ele fala com Zacarias, quando Zacarias ele ouve a mensagem, a profecia do anjo, diz que em primeiro momento ele não crê, diz que ele questiona o anjo, tá, mas como que isso pode acontecer? Sendo que eu e minha esposa somos muito velhos. Por conta disso, querido, o anjo ele responde a Zacarias, ele fala o seguinte: por conta de você não crer no que eu estou te falando, por conta de você não crer na promessa de Deus, você vai ficar mudo até o nascimento do seu filho. Zacarias ele ficou mudo aproximadamente 9 meses, que é o tempo que leva uma gestação normal. Então imagine só, querido, você ficar 9 meses sem poder falar. Você que é casado, que está assistindo essa mensagem, imagina você ficar 9 meses sem poder conversar com a sua esposa ou com o seu esposo. Ou você ficar 9 meses sem poder conversar com as pessoas à sua volta. A Bíblia fala que Zacarias ele servia no templo, e eu tenho certeza que o fato de ele não conseguir conversar afetou até mesmo o próprio serviço dele no templo, até o mesmo próprio ministério. Imagina você ficar 9 meses sem poder conversar com o seu líder. Mas a Bíblia fala que ele ficou todo esse tempo por consequência de não ter acreditado na promessa de Deus. Quando a gente tem promessas de Deus diretamente para nós, cada vez que a gente não acredita nessas promessas, cada vez que a gente não crê, de certa forma a gente acaba sofrendo uma consequência. Talvez você que está assistindo essa mensagem hoje, você já recebeu uma promessa específica de Deus, mas talvez por um motivo ou outro, hoje você não crê mais nessa promessa. E ao invés de você estar carregando consigo a alegria da promessa, talvez você está carregando medo. Talvez como consequência você está carregando uma tristeza dentro de você. Ou talvez como consequência você está carregando sentimentos ruins. Talvez você que está assistindo essa mensagem e pelo fato de não crer que Deus ele é um Pai perfeito, que Deus ele é um Pai que não vai deixar faltar nada, talvez hoje você não está sendo abençoado por Deus. Talvez pelo fato de você não crer nas promessas que Deus derramou para a sua vida, talvez hoje você não consiga se comportar como um cristão na frente das outras pessoas. Então a primeira conclusão que eu quero deixar para você em cima dessa passagem, em cima da vida de Zacarias, que não crer nas promessas de Deus pode nos gerar grandes consequências. Então você como um cristão, o teu papel fundamental é crer nas promessas que Deus derramou sobre você. A segunda conclusão que eu quero tirar em cima dessa passagem a respeito da vida de Zacarias é que a palavra negativa gera morte. A Bíblia nos mostrou ali que Zacarias ele sofreu a consequência de ficar mais ou menos 9 meses sem poder falar. Só que quando eu olho para essa passagem e até para essa própria consequência, eu consigo também, de certa forma, enxergar um cuidado de Deus sobre a vida de Zacarias. O projeto de nascimento da vida de João Batista era um projeto muito grande. Até, inclusive, Jesus ele fala em Mateus 11 que dos nascidos de mulheres, João Batista era o maior de todos. Então, o projeto de nascimento de João Batista era um grande projeto. Mas quando Zacarias ele ouve a respeito da promessa, quando Zacarias ele ouve a mensagem do anjo,
A Bíblia fala que com a boca dele ele começa a duvidar, ele começa a gerar palavras de morte, palavras negativas. E nesse instante a Bíblia não fala exatamente assim, mas eu consigo imaginar o anjo olhando para Zacarias falando assim: ó, Zacarias, por teu próprio bem, eu vou fazer com que você fique calado durante 9 meses. E o fato de você ficar calado vai impossibilitar você de gerar palavras negativas. Então eu consigo olhar o cuidado de Deus na vida de Zacarias. Talvez se Zacarias ficasse os 9 meses falando normalmente, talvez da boca dele sairiam muitas palavras de morte, palavras de dúvida, não somente sobre ele, mas até da sua própria esposa Isabel. E por conta disso, talvez o projeto de nascimento de João Batista ia por água abaixo. Então quero dizer, querido, você que tem promessas de Deus sobre a sua vida, é total responsabilidade sua declarar palavras de vida sobre as suas promessas. Talvez hoje você se encontre num ponto onde você declara a morte com a tua própria boca sobre aquilo que Deus te prometeu. Mas eu quero te dizer, querida, a tua total responsabilidade de declarar a vida. Quando a gente declara a vida sobre as promessas de Deus sobre nós, a gente, de certa forma, a gente consegue viver essas promessas. Então a segunda conclusão que eu quero tirar contigo hoje é que a palavra negativa em cima das promessas, ela gera morte. E a terceira e última conclusão que eu quero tirar em cima dessa passagem, a terceira conclusão é a prova da promessa. Zacarias ele sofreu a consequência de ficar 9 meses sem falar. Por outro lado da moeda também foi uma prevenção, ele ficou 9 meses sem falar, também evitou de ele ficar falando palavras negativas durante 9 meses. Mas eu também consigo ver uma terceira conclusão em cima disso. E a terceira e última conclusão que eu quero tirar contigo é a prova da promessa. A Bíblia fala que Zacarias ele ficou, por consequência, mais ou menos 9 meses sem poder falar. E pelo outro lado da moeda também serviu como uma prevenção, porque evitou de que ele ficasse gerando palavras negativas. Mas também tem um terceiro ponto aqui. Zacarias, por conta disso, ele conseguiu ter a certeza que a promessa ia se cumprir. A partir do momento que Zacarias ele sai da presença do anjo e ele começa a viver novamente a sua vida, se em algum momento ele duvidasse da promessa ou duvidasse que aquilo não ia acontecer, era simplesmente Zacarias tentar falar. E o fato de ele não conseguir falar significava que a promessa estava em andamento. Então quero dizer para você, querido, da mesma certeza que Zacarias tinha que a promessa ia se cumprir, a gente também pode ter certeza que a promessa vai se cumprir na nossa vida. Se você hoje tem uma promessa e você de certa forma não crê, basta você chegar diante da palavra de Deus, basta você abrir sua Bíblia. A segurança que Zacarias tinha que a promessa ia se cumprir era o fato de ele não conseguir falar. A segurança que nós temos que a nossa promessa vai se cumprir é a própria palavra de Deus. Então quero dizer, se você tem promessas de Deus para a sua vida, quero deixar bem claro, você precisa crer nessas promessas. É total responsabilidade sua de crer naquilo que Deus prometeu para você. É total responsabilidade sua de gerar palavras positivas, de gerar vida sobre as suas promessas. E também é total responsabilidade sua de crer naquilo que Deus prometeu. Se você está passando por um momento muito legal, onde as promessas da sua vida não fazem mais sentido, eu quero te dizer, querido, Deus ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que prometeu. Então eu espero que através dessa mensagem Deus ele possa falar muito contigo e eu tenho certeza que se Deus ele prometeu algo para você, ele é fiel e justo para cumprir. Deus abençoe a sua vida.